Houve um tempo em que as grandes religiões politeístas utilizavam-se em seus rituais da pessoa dos sacerdotes. Eram homens e mulheres que supostamente seriam especializados em intermediar o caminho entre Deus e os homens. Mais tarde, com a ascensão do monoteísmo, sim, o monoteísmo veio após o politeísmo e por muito tempo andou paralelo ao politeísmo. Esse monoteísmo se utilizou de alguns elementos já conhecidos pela grande maioria daquelas pessoas com fé e dispostas a seguir aquela prática religiosa. A figura dos sacerdotes permaneceu entre os milênios, fazendo com que os fiéis os considerassem em grande estima. Estes sacerdotes eram pessoas que sequer precisavam trabalhar, pois os fiéis os presenteavam e entregavam ofertas que partes eram para a oferenda aos deuses e parte era para a manutenção do próprio sacerdote. Muitos deles tinham filhos e aí a história era dada sequência com a presença de novos e mais arrojados sacerdotes. Em muitos casos, os sacerdotes em transe espiritual eram aclamados como sendo verdadeiros deuses entre os homens. E nos dias de hoje, o que permanece ainda? É sobre este assunto que eu gostaria de tratar com você logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão do outro lado assistindo ao vídeo do canal Vigilante da Razão. Eu me chamo Denilson Douglas e sou o apresentador do canal. Você é muito bem-vindo ao canal Vigilante da Razão. Você que está no seu smartphone, na sua televisão, você que está no seu computador, no seu notebook, seja bem-vindo. Você aqui tem vez e tem voz. Claro, você que já aprendeu ou quer aprender a pensar fora da caixa, a raciocinar diferente dos demais. Vivemos numa sociedade onde parece que está na moda pensar igual. Parece que há um clamor por unanimidade. E quando você foge um pouco da tendência natural ou supostamente natural, parece que você é taxado por uma pessoa anômala, uma pessoa que não é normal, uma pessoa que foge das expectativas da grande maioria. A grande questão não é porque um caminho vem sendo seguido por muitos anos a fio e muitas pessoas fazem aquela escolha que o caminho é o caminho certo a ser seguido. Essa é a grande verdade. A experiência comprovou no decorrer da história que muita gente que se desassociou do pensamento da maioria se tornaram pessoas excepcionais e pessoas que marcaram a sua época com grandes descobertas, com grandes projeções de pensamento, com grandes ideias que fizeram diferença em toda a sociedade. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, que é uma rica oportunidade de estar no seu lar, de estar me dirigindo a cada um de vocês. Quero agradecer a você que é inscrito do canal Vigilante da Razão, você que efetuou a sua atitude de responsabilidade social se inscrevendo no canal cético, num canal que trata os assuntos sem vieses de religiosidade, de superstições e de mitos. Você é uma pessoa maravilhosa. E você também que está assistindo a este vídeo, inicialmente você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. E este é um canal que trata de assuntos diversos como religião, ateísmo, agnosticismo, filosofia, política, sempre para deixar você muito bem informado. O canal Vigilante da Razão tem sido uma ferramenta para difundir
o livre pensamento, sem demagogias e sem vieses religiosos. E no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre o seguinte assunto: sacerdotes da cadeira do meio, semideuses e seus supostos superpoderes. Acredito que você deva estar curioso com essa ideia de sacerdotes da cadeira do meio. Isso é uma referência a um cristão que me procurou outro dia e disse assim: Denilson, quando você vai falar sobre a cadeira do meio? O problema da cadeira do meio. Ele é cristão evangélico e mesmo assim é uma das pessoas que assistem aos vídeos do Vigilante da Razão e me provocou com essa história da cadeira do meio. Ele se referia ao pastor presidente, que senta sempre na cadeira do meio, no púlpito, e os demais ao seu redor, como sendo liderados por ele, que de fato são liderados por ele. Então eu gostaria de tratar sobre este assunto, o sacerdote, a importância do sacerdote, se é que existe uma importância do sacerdote nos dias de hoje. Será que o sacerdote de hoje tem o mesmo perfil dos sacerdotes de antigamente? E essa história de o sacerdote intermediar as relações dos fiéis com o seu próprio Deus, será que é viável? Será que é uma situação realmente concebível para aquelas pessoas que têm uma fé? Nos dias de hoje, nós sabemos que as figuras dos sacerdotes são confundidas com figurões que representam bilionários magnatas da fé. Muitas denominações famosas e riquíssimas no Brasil e no mundo têm na figura dos seus sócios fundadores o sacerdote maior, o bispo, o pastor presidente, a pessoa de maior evidência, o ministro, o apóstolo, enfim. São diversos títulos que visam simplesmente revestir esses homens e mulheres de uma suposta autoridade, que na realidade não se expressa naquilo que eles dizem fazer, ou na suposta interferência que eles têm na vida real, prática, palpável dos seus próprios fiéis. É o que nós iremos ver no vídeo de hoje. Eu peço que você fique aí e, por gentileza, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E, mais uma vez, eu peço, se você não é inscrito, se inscreva e acione o sininho das notificações para que você não perca nenhuma das postagens que eu fizer aqui no canal Vigilante da Razão. Então, vamos lá. Intermediários de estudo, intermediários do sacrifício, intermediários da assistência e intermediários da vida cotidiana de muitos fiéis. Essas são algumas das atribuições dos sacerdotes. Quem diria que, em tempos passados, religiões como o hinduísmo, as religiões antigas egípcias, religiões sumérias, religiões cananeias, religiões politeístas e mais tarde monoteístas, sim, porque, como eu disse na abertura do vídeo, as religiões no decorrer do mundo, tudo leva a crer que começaram de forma politeísta. É isso que você está ouvindo. O Deus de Israel, antes de ser o único Deus, inclusive, ele fez parte de um grande panteão de deuses, de tanta força quanto ou de menor força. Então, em determinado momento, os judeus escolheram crer e professar a fé no Deus Elohim, no Deus Javé. Então, há literaturas muito sérias disponíveis para você, inclusive de forma gratuita, para que você possa entender como se deu este desenrolar todo de crenças em muitos deuses e depois a eleição de um único Deus. Isso é fato. E desde o começo, a figura dos sacerdotes se tornava primordial, porque era a pessoa supostamente escolhida por Deus ou pelos deuses para intermediar o culto, para intermediar o processo de sacrifício, que era, sem sombra de dúvida, a parte mais importante da adoração. As pessoas viviam sua vida tranquilamente, trabalhavam, casavam-se, davam-se em casamento, mas naquele determinado momento
do ano, ou dos meses, ou das estações, no momento propício para eles oferecerem o seu culto ao Deus que eles acreditavam ser responsável, não apenas pelas colheitas maravilhosas que eles dispunham, como também por recursos naturais, por bem-aventuranças em todas as esferas de sua vida, esses deuses precisavam ser reverenciados, até por uma forma de gratidão. Esses deuses esperavam, supostamente, serem adorados, reverenciados, serem bajulados, na verdade. Essa é a grande verdade. E agora fica na nossa mente uma ideia muito simples. Muito simples. Imaginem vocês um Deus criador dos céus e da terra, de bilhões de galáxias, de centenas de milhares de estruturas celestes, né, de corpos celestes, bilhões, trilhões. Fala-se que o universo ele tem cerca de trilhões de estrelas em diversas galáxias. Parece que esse Deus ele teve um amor todo especial por um planeta que, diga-se de passagem, não é dos maiores, não é dos mais importantes a título de tamanho nas galáxias diversas que existem. O Deus criador dos céus e da terra elegeu essa terra, esse planeta, e um povo, e especialmente para ser o seu povo, e do qual, através deste povo, esse Deus iria receber toda a adoração. Uma história muito fabulosa que na nossa mente, na mente dos mais céticos, claro, soa muito suspeita. A grande verdade é que o homem, com o seu egoísmo, criou um Deus para ser o seu Deus. Mas tudo bem, criou-se esse Deus e achou-se por bem prestar uma adoração. E a figura do sacerdote era a pessoa exatamente escolhida pelo próprio Deus, não sei de que forma que havia esta confirmação. Os escritos dão conta de que haviam famílias cujos descendentes eram diretamente relacionados à atividade sacerdotal, e esses sacerdotes se revezavam, claro, entre pai e filhos, de geração para geração, a exemplo do que aconteceu no meio do povo de Israel, onde o próprio Deus supostamente teria eleito uma tribo, a tribo de Levi, para prestar-lhe culto e oferecer-lhe sacrifício. A grande questão é que, por que esse Deus precisaria de um intermediário? Por quê? Será que ele não teria condições de se relacionar como a Bíblia explica que no início dos tempos ele fazia com Adão e Eva, descia até a terra à tardinha para conversar com os dois? Eita, o Criador dos céus e da terra descendo na terra e conversando com sua criatura. Que coisa linda, que coisa maravilhosa de se ver. Se é verdade, aí é outra história. Mas por que esse Deus precisava de um intermediário? E vale lembrar que, como eu falei, o politeísmo começou primeiro que a crença num único Deus. E a figura do sacerdote permaneceu. Por que será? Se havia a possibilidade de existir um único Deus com regras, normas, padrões, rigores totalmente diferentes dos demais, que, diga-se de passagem, seriam falsos deuses, a figura do sacerdote permaneceu. Ora, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E não me venha com essa história de que o sacerdote seria um ser humano totalmente capacitado e santificado, preparado exclusivamente para esse contato com Deus, como ilustra a Bíblia naquela passagem em que Samuel foi chamado por Deus e tinha diálogos frequentes com o próprio Deus. Foi ele quem recebeu a missão de ungir Saul e logo após ungir Davi. Incrível isso, né? Agora, esse Deus precisa de intermediários, precisa de sacerdotes, precisa de pessoas que trabalhem para ele. É como um patrão que precisa de funcionários para desempenhar o trabalho que ele não quer fazer, que ele não precisa fazer. Muito bem. No decorrer do tempo, a figura do sacerdote foi perdendo relevância
já que o povo de Israel estava envolvido até o pescoço com os deuses que eles haviam rejeitado no passado. Mas agora o templo foi destruído e Deus se relacionava com pessoas esporadicamente, né? Lá no exílio da Babilônia, Deus falava e Deus se mostrava nas fornalhas de fogo, nas covas dos leões, o terceiro homem da fornalha, né? O ser maravilhoso que fechou a boca dos leões, enfim, toda essa fábula que nós conhecemos muito bem. Mas, quando foi permitido reerguer o templo, o segundo templo, né, a glória da segunda casa, que foi maior do que a primeira, a figura do sacerdote permaneceu ali praticando os atos litúrgicos e sacrificiais para que o povo de Israel se sentisse amado pelo seu único e verdadeiro Deus. E no decorrer do Império Romano houve uma destruição do templo e o povo agora ficou sem ter onde adorar a Deus. Em contrapartida, surgiu um novo segmento religioso que hoje nós conhecemos como cristianismo. E esse cristianismo adotava posturas que agregavam valores não só do judaísmo, como também de culturas pagãs, a crença no inferno de fogo, a crença na vida eterna e no céu como última morada, a morada derradeira para aqueles que servissem a Deus. E os sacerdotes? Os sacerdotes agora eram pastores, líderes, presbíteros, pessoas que cuidavam do povo e não mais do culto, porque, na realidade, segundo a Bíblia, Jesus Cristo, quando veio, tornou-se o sumo sacerdote. E interessante, eu nunca entendi. Por favor, se alguém souber explicar, me expliquem. Eu nunca entendi como é que um Jesus Cristo, que seria o próprio Deus em forma de carne, era a oferta, o sacrifício. Ele era Deus, então ele também recebeu o sacrifício. Ah, mas foi Deus Pai. Não era a mesma coisa? Não era a mesma coisa não. Jesus era o Filho de Deus. O Filho de Deus. E Jesus disse, quem vê a mim vê ao Pai. Mas isso é explicado com muita evidência nos diagramas que os religiosos fizeram logo mais, né, para diferenciar. Jesus era Deus, mas não era Deus Pai. Ele era a expressão de Deus, a expressão carnal de Deus. O Deus Pai foi quem recebeu o sacrifício que era Jesus. Mas então Jesus como carne, não como Deus. Porque Deus não pode ser o sacrifício e quem recebe o sacrifício. Interessante, não é? Mas enfim, deixando isso à parte, parece que Jesus Cristo se tornou o verdadeiro sacrifício. Então não precisaríamos mais sacrificar coisíssima alguma. Mas a comunidade religiosa não se deu por convencida de que isso era verdade e continuou seguindo o exemplo de Cristo que se sacrificou. Agora os servos precisariam sacrificar. Sacrificar o quê? Ora, sacrificar a sua vida, sacrificar seus recursos, fazer doações, acreditar que uma vida de penitência, uma vida de renúncia seria aquela vida que o próprio Jesus disse, olha, quem quiser me seguir, tome todo dia a sua cruz e siga-me. E o sacerdote? Ora, os sacerdotes eram os pastores, os presbíteros, os bispos que tomavam conta da igreja. A igreja agora era o corpo invisível de Cristo. O corpo de Cristo. Que coisa linda, não é? Cristo sendo a cabeça, a igreja sendo o corpo e o sacerdote. Parece que os sacerdotes eram também os mestres que ensinavam todas essas coisas, porque mesmo para aquelas pessoas que se converteram a Jesus Cristo, para elas não era automático o conhecimento dos caminhos que deveriam ser seguidos. A frequência, a igreja, a crença no inferno, e depois vieram as indulgências. Eita, episódio sombrio da igreja, não é? Ai. E com o passar do tempo, vieram
as cruzadas, os tribunais da Inquisição, e os sacerdotes tiveram uma importância fundamental na decisão por forçar a barra com os hereges e com os descrentes. Ou você cria, ou você morria. Eita, seria uma vingança, já que, segundo a história da igreja, segundo o senso comum da igreja, tantos fiéis foram mortos justamente por afirmar que acreditavam em Cristo e confessarem Cristo como seu único Salvador? Eu não sei. O que eu sei é que os sacerdotes, eles foram tendo uma importância cada vez maior na história da igreja, na história dos servos de Deus, dos supostos servos de Deus. Porque esses sacerdotes, eles eram braços, inclusive da coroa portuguesa, espanhola, de todos aqueles povos que eram oficialmente cristãos. A igreja participava do processo expansionista daqueles povos. E a catequese dos índios, dos povos colonizados, prova isso por A mais B. E não me venha com essa história de que o processo de catequese dos índios, dos nativos, todos os povos originários, promoveu a civilização desses povos, porque o preço, meus amigos e minhas amigas, realmente foi muito alto. Tá certo? Mas, caminhando para o fim do nosso vídeo de hoje, eu quero dizer tão somente que hoje, atualmente, os sacerdotes ainda têm muita força, mas muita força. E eu fico impressionado porque, na realidade, aquilo que eles deveriam fazer, o intermédio entre os homens e Deus, essa ponte, não é intercessão, porque a Bíblia diz que não há intercessão entre Deus e os homens. Mas essa ponte, essa força a mais, a figura dos sacerdotes, que hoje não são apenas pessoas relacionadas à prática cultica dentro da igreja ou dentro dos salões de outras religiões. A figura do sacerdote hoje representa um amparo emocional para todos os fiéis, representa hoje uma força, uma orientação, só que a orientação, a força, o amparo não acontece. O que acontece é o favorecimento dos próprios sacerdotes a troco dos esforços dos fiéis. Isso é a grande verdade. Isso é o que acontece dia após noite. Os sacerdotes, na verdade, eles criaram para si impérios, reinos poderosos. Reinos poderosos. Tem uma música que diz assim: o que ouvirá quem fez do altar da igreja de Deus um reino humano erguendo um trono que é só seu? Quer dizer, para mim isso é indiferente, tá? Eu não faço parte mais e estou muito feliz assim. Mas para você que está do outro lado e que pensa que é representado pelo seu sacerdote, pensa que é ajudado pelo seu sacerdote, pensa que o seu sacerdote, o seu líder espiritual, toma conta da sua vida e lhe orienta e lhe ampara. O que você faria se você descobrisse que o seu sacerdote só quer saber da sua lã, ovelha, pobre e miserável? O que você faria se você percebesse que está sendo explorado por tanto tempo por seu líder e nem percebe isso? Porque você se recusa simplesmente a questionar o porquê dessa autoridade. Porque antigamente os sacerdotes, eles, no ponto de vista judaico, no contexto judaico, eram homens que viviam em prol do templo e em prol da adoração a Deus. Parece que eles faziam um vínculo, criavam um vínculo, sabe, incorruptível e inquebrável entre Deus e os homens. Se bem que, na verdade, não passava de crendice, não passava de ufania e não passava de engano. Mas hoje
a coisa está muito mais deslavada, está muito mais na cara e você ainda não percebeu. Eu não acredito que você ainda não percebeu. Não acredito. Me desculpe, mas eu não acredito. Você vê que os seus dízimos e suas ofertas vêm sendo utilizados única e exclusivamente para aumentar o patrimônio do seu pastor e você vê que a sua situação continua indo de mal a pior. E você faz o quê? Não faz nada. Porque você é proibido de raciocinar. Eu te faço um convite sincero, um convite honesto. Por favor, pare e pense se o que vem acontecendo com você realmente é digno de um filho de Deus. Se a Bíblia que você anda debaixo do braço, para cima e para baixo, para lá e para cá, ela diz que em nome de Deus você faria proezas. Você. Se essa mesma Bíblia diz que Deus sustentaria em suas mãos para que você não tropeçasse em alguma pedra e você tem caído à torto e à direita. Se a Bíblia diz que você faria até mesmo obras, ações maiores do que a que Cristo teria feito, eu pergunto a você com todo respeito, quantos mortos você ressuscitou durante toda a sua jornada cristã? Quantos doentes você já curou? Eu não creio nisso não. O tempo das obras maravilhosas já passou. Agora é o momento em que eu preciso crer sem ver. Eu preciso me basear na palavra que já está providenciada por Deus. Eu preciso colocar a minha fé nessas coisas. Não preciso de evidências. Eu não preciso transformar pedras em pão para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Que coisa linda! Você canta essas coisas? Você realmente acredita nisso? E como é, cristão, que você vive 100% na dependência de Deus? O que Deus tem feito por você? Fala a verdade. O que é que Ele tem feito por você? Mas o seu sacerdote diz que aquele que confia em Deus pode ordenar ao monte, lança-te no mar, porque a Bíblia diz assim. E você tem acreditado. Vamos ao final do nosso vídeo, confessando uma coisa. Dizendo uma coisa para você. Você que acredita que o Novo Testamento é a verdadeira palavra, atual e atuante, que o Antigo Testamento, na verdade, foi sombra daquilo que iria acontecer no Novo Testamento e na Nova Aliança. Parece que o livro de Atos dos Apóstolos, que fala que os cristãos consideravam comuns todas as coisas, não serve para os dias de hoje, não é verdade? Parece que aquela história do apóstolo São Paulo se incomodar em ter sido sustentado por algum momento pela igreja, parece que não vale. Não vale. Parece que aquela história de que o viver deveria ser Cristo e o morrer deveria ser ganho, não vale para os dias de hoje, porque os líderes religiosos das instituições mais poderosas e ricas do Brasil, eles fazem questão de andar com escolta fortemente armada para poupá-los de encontrar com Deus, o seu Deusinho querido, o seu papaizinho do céu. O que é que você está fazendo com a sua vida, acreditando em todas essas baboseiras? E depois, a baboseira é o que eu digo, né? Depois a baboseira é o que os ateus, agnósticos, céticos, racionais dizem. Eu não sei não, meu amigo. Parece que você está enganado. Parece que este evangelho só abençoa o seu líder e mais ninguém. Você já percebeu isso? Porque você precisa dar o dízimo, você precisa dar oferta, você precisa manter a suposta obra de Deus
E o líder faz parte dessa obra de Deus. Ele tem o direito de ser sustentado pela igreja, sustentado pelos fiéis, porque ele vive 100% em prol da obra. Não vive não. Ele não vive não. Ele vive em prol de ampliar o seu patrimônio, de ampliar os seus recursos, de fazer com que o seu dinheiro renda cada vez mais. Aí fica fácil. Fica fácil ser pastor. Fica fácil ser ungido de Deus. Sabe? Interessante, eu estava até refletindo. O Silas Malafaia, ele disse que não se deve falar mal do pastor, porque o pastor é ungido de Deus, né? Vou dar um conselho para você. Fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Quer arrumar problema para a tua vida? Entra nisso. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, eu já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra pastor. Não entra nessa furada, não vai. Acho que ele está confundindo pastor com rei. Mas tudo bem. Parece que para as ovelhas dele, ele é o rei. Ele é o único intercessor. Até contrariando o que a Bíblia diz. Ah, meu amigo, por favor, abra sua mente, abra o seu entendimento. Perceba que independente da sua fé, em qualquer que seja o Deus invisível, imperceptível, o Deus que você queira acreditar, você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por essa extorsão religiosa. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa que tem a capacidade de discernimento. Então faça isso. Pense e tome uma decisão. Se você quiser. Se você não quiser, tudo bem. A nossa amizade é a mesma, meu amigo. Mas eu estou muito feliz, viu? Estou muito feliz por ter me libertado deste mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.